Vocês que é com muita satisfação que a gente vê que o auditório está pequeno, né? Essa ideia que, de certa maneira, fez parte do sonho das diversas plenárias, ao comprar uma sede, de ter um auditório para que a gente pudesse estar recebendo a categoria, sempre foi uma coisa muito desejada. E a gente falava assim, mas qual o tamanho do auditório? E pensávamos que um auditório para 100 pessoas sempre seria o suficiente, né? E, ao que parece, nós vamos ter que redimensionar esse nosso desejo, né? A próxima sede vai ter que ter um auditório maior. E a gente fica muito satisfeito com a presença de todos. Essa atividade de hoje abre a nossa comemoração da semana de atividades que comemora o Dia do Psicólogo no dia 27. Amanhã nós ainda teremos mais uma mesa, onde o tema vai ser o que é uma ONG, com a participação do Roberto Chateaubriand, do Clênio e da Beth, que são 3 pessoas que têm experiência de trabalho em ONGs. Estão todos convidados. E na sexta-feira, pela manhã, de 9 até meio-dia, nós estaremos participando ao vivo de uma teleconferência nacional, onde os 15 conselhos estarão, de certa maneira, reunidos, juntamente com os psicólogos, em diversos auditórios pelo país, e mais precisamente em pelo menos 26 auditórios no estado de Minas Gerais, onde a gente vai estar discutindo, participando, marcando uma posição do compromisso social da psicologia. Nós estaremos utilizando o auditório da Embratel. Quem tiver disponibilidade também poderá participar dessa atividade na sexta pela manhã. Bom, vamos então começar os trabalhos de hoje. Eu vou convidar o Milton Bicalho, o conselheiro Milton Bicalho, que foi quem ficou responsável pela organização dessas mesas da Semana do Psicólogo. Vou pedir para ele vir à mesa, né? E quero convidar a Mabel Cordini e a Astreia Soares. Nós ainda estamos aguardando a possível presença da Vera, que até então não chegou, para vir à mesa, não é? Para que a gente pudesse então dar início aos trabalhos de hoje. Então, aquilo que nós, um compromisso nosso de quando viemos ao Conselho, a tentativa de buscar espaços onde o psicólogo pudesse estar discutindo não só o seu que fazer, mas um que fazer comprometido com a realidade social em que ele está inserido. Esse é, inclusive, o slogan do Conselho Federal e de diversos regionais: psicologia, um compromisso social. Nesse sentido, psicologia, um compromisso social, pensar em estratégias de intervenção, pensar em estratégias de constituição de possibilidades, seja através de projetos sociais ou na constituição de ONGs, de organismos que possa viabilizar determinadas propostas. É com prazer que estamos iniciando uma mesa desta, onde a gente pensa que virão pessoas não só que pensam suas práticas, mas a ideia de ter as pessoas falando do que elas pensam e daquilo que elas fazem com o que pensam, a sua intervenção no social. A Mabel Cordini é professora da PUC. Mabel Cordini é professora da PUC no curso de especialização em métodos e técnicas de elaboração de projetos sociais. Na Organização Internacional do Trabalho, é consultora de programa internacional da erradicação do trabalho infantil. É professora do Colégio de Pós-Graduação do México
e mestre em Sociologia no Canadá. A Astreia Soares, mestre em Sociologia, professora da FCH FUMEC e da Newton Paiva, onde coordena o setor de iniciação científica. Quando a Vera Victor, eu falei com ela ainda agora à tarde, ela estava acamada, mas disse que ela viria, que ela faria todo esforço para vir, estava com uma gripe muito forte, todo esforço para vir, isso porque ela tinha construído um texto pensando na trajetória dela na Secretaria de Desenvolvimento Social, para nos apresentar aqui. Eu vou passar a palavra para a Astreia e em seguida a Bela. Eu falar assim, vocês não demorou esse microfone? É melhor com o microfone? Eu acho que sempre mais especial, mas então vamos com o microfone, né? Então, boa noite a todos, né? Obrigada pela presença de vocês aqui. Eu quero agradecer o convite do Conselho, né? Que me chegou através do Milton, que é meu colega aí de longas datas, né? E dizer a vocês que eu pensei, bom, vamos falar sobre projetos sociais, sobre agências de cooperação. Deve ter umas 10 pessoas interessadas nesse assunto lá hoje. Estou surpresa, né, com a quantidade de pessoas aqui presentes, né? E uma outra coisa que eu refleti um pouco, né, que me ocorreu assim, durante a tarde, né, pensando em vir para cá, foi até do próprio dilema que eu enfrentei na época de decidir minha carreira, que eu não sabia se eu queria ser uma psicóloga social ou se eu queria ser uma socióloga que cuidasse do lado do individualismo metodológico, da subjetividade na sociologia. E que felizmente isso resolveu por si só, né? Eu me tornei uma socióloga que tem uma longa trajetória de aula de sociologia, de metodologia de pesquisa nos cursos de psicologia, então tenho um contato intenso, né, com os psicólogos, sobretudo com os psicólogos da área social. E hoje, nesse momento em que a gente vive, isso se tornou absolutamente irrelevante, né? Se a gente tem um tipo de formação ou de outra, quer dizer, guardadas as especificidades, o nosso campo de trabalho e a nossa demanda ficou cada vez mais próxima, né? Eu acho que essa ideia de se aferrar um território de saber, um território de conhecimento, está cada vez mais fora da nossa realidade, e a nossa realidade é de jogar em equipe. Então, por isso eu tenho muita satisfação de estar aqui com vocês, porque uma equipe onde sociólogos e psicólogos estão trabalhando junto com compromisso político, ela certamente já é uma equipe que tem muita chance de ser bem sucedida, né? Então, meu dilema se resolveu por si só e eu fico satisfeita por isso mesmo. A minha experiência com relação a projetos sociais, né, ela tem um vínculo muito grande com a relação internacional e um vínculo muito grande com a relação com esse novo momento que a gente chama genericamente de globalização. Isso se dá porque originariamente o meu trabalho esteve muito voltado à questão de desenvolvimento urbano, e a questão de desenvolvimento urbano hoje pressupõe uma relação ambiental muito intensa. E toda a discussão relativa ao meio ambiente, ela se dá de uma forma mais global mesmo, de uma forma mais planetária, independente daqueles aspectos da globalização que são os que nós tradicionalmente rejeitamos ou nos sentimos incomodados diante dele, que são aqueles aspectos da imposição de um certo imperialismo econômico, de um certo poderio cultural, né, de uma certa força, né, política sobre outros países, outros povos, outras nações, que não se fazem notar tanto pela força, pelo autoritarismo, e que se fazem notar talvez até por outras características, né, culturais e humanas mais interessantes do que isso, né? Então é essa trajetória que me levou para próximo da relação com a cooperação internacional, e que foi a demanda que eu recebi do Milton para a gente estar falando sobre esse tipo de projeto, né, hoje, como que ele tem funcionado, né? A questão da cooperação internacional, né, ela tem uma trajetória bastante antiga, ligada à questão da ajuda humanitária, né, ligada à questão da fraternidade. Nós vamos encontrar nesse histórico aí de cooperação um longo período que está ligado à igreja. A igreja, né, e os movimentos religiosos sempre foram o único contraponto que o Estado ou que, enfim, as instituições políticas encontravam no processo de cooperação.
Se de um lado a gente tem o poder do Estado, a força do Estado, do outro nós vamos ter uma ação filantrópica, que é a ação, né, das igrejas, né, das diversas religiões, e que vai ter esse cunho humanista, muito menos numa perspectiva política e filosófica, mas muito mais na perspectiva de ajuda humanitária, né? Tem até uma reflexão muito interessante do Sri Aurobindo, que é um pensador indiano, que em geral a gente conhece pouco, né, o pensamento oriental, né, a gente tem muita tradição de estudar o pensamento oriental como um pensamento filosófico. Então, um autor que escreveu tanto quanto Marx, é tão importante para o Oriente quanto Marx. O Marx é um dos autores, o Manifesto Comunista é um dos textos mais lidos no Ocidente, na atualidade, e os pensadores orientais são pouco lidos, né? E ele faz uma reflexão a respeito dos três vértices do triângulo da Revolução Francesa, né? Da igualdade, da liberdade e da fraternidade. E a minha atração por esse assunto vem muito dessa reflexão dele, porque ele vai dizer o seguinte: os países que se dedicaram à questão da liberdade foram os países que tiveram uma tradição de avanço capitalista muito grande, de avanço industrial muito grande, mas que perderam um grande espaço na questão da igualdade. Os países que se dedicaram à questão da igualdade, que aí a gente, né, associa rapidamente aos países de tradição socialista, né, de uma luta mais em favor da igualdade, do socialismo, foram países que, por outro lado, perderam um certo espaço na questão da liberdade. E a fraternidade nunca foi assunto dos governos, nunca foi um assunto político. A fraternidade ficou deixada para a bondade humana, para a igreja, sem nenhum desrespeito a isso, mas como um alerta à dimensão política, que é uma dimensão que pouco contou com a questão da fraternidade. Eu penso até que, tradicionalmente, na nossa história, na história brasileira, o universo da psicologia foi um universo muito mais voltado para a dimensão fraterna, até pela sua capacidade de lidar com o que tem de mais profundo aí no ser humano, do que o próprio universo da sociologia. As nossas bandeiras, né, que a sociologia levou adiante, elas também são muito destituídas da questão da fraternidade. De forma que falar, né, em missão e cooperação no sentido fraterno, em alguns campos de luta política, ainda tem um cunho um pouco piegas, né? Ainda tem um cunho um pouco de falta de vitalidade política, talvez, né? Um cunho um pouco de uma coisa meio provisória, de uma coisa meio espontânea e menos elaborada politicamente. Mas, na verdade, não acontece dessa forma, né? A própria igreja, que tem essa tradição, então, na cooperação internacional, né, de levar a ajuda comunitária adiante, ela representou durante muito tempo o único grupo, né, e o mais importante grupo, talvez até o maior e o mais envolvido com as comunidades, em fazer a transição da ideia de cooperação, dos projetos sociais que têm um caráter de doação, né, se transformarem em projetos sociais que teriam um caráter de contribuição. Essa luta, né, que foi aí muito longa e que ainda, né, acontece, ela vai ter um momento histórico interessante, né, que é o momento da Segunda Guerra Mundial. Então a gente vem aí com uma história de ajuda humanitária, né, a gente vem com uma história que tem uma dimensão muito pouco política, até a Segunda Guerra Mundial, onde, com toda a devastação que a humanidade passa por ela, né, que a humanidade passa a viver, nós começamos a discutir a perspectiva do desenvolvimento. Bom, se nesse primeiro momento da ajuda humanitária a discussão era uma discussão ainda muito etnocêntrica, ou seja, os povos que necessitam de projetos sociais, que necessitam dessa ajuda, eles necessitam porque tem uma evolução, né, anterior, uma evolução mais atrasada do que a Europa Central, do que os Estados Unidos, enfim, do que as grandes potências do mundo. Numa outra discussão a respeito do desenvolvimento, que acontece então após a Segunda Guerra, ela deixa de ter esse caráter eminentemente evolucionista, mas ela não está muito diferente disso, porque ela vai ter uma dimensão de desenvolvimento que também ela é centrada, né, no umbigo do mundo, também está centrada naqueles povos que acham que o melhor modelo de desenvolvimento é aqueles que eles conhecem, e quem está fora desse modelo deveria estar de outra forma. Bom, os projetos sociais do Brasil têm um ponto mais relevante nesse momento da história, né, no momento
45, do Plano Marshall, né, que é aquele plano que planeja, né, uma história de desenvolvimento, planeja uma estratégia de desenvolvimento igualmente para todos os países, independente se são os países da América do Sul, se são os países africanos, se são os países asiáticos, né, ou se é a reconstituição dos países da Europa que mais, né, sofreram e mais tiveram problemas com relação à Segunda Guerra Mundial. Bom, nós conhecemos de cor essa história do Brasil. Eu começo meus projetos sociais, trabalhar com o projeto social em 1977, ali no Alto Taquaril. Nunca mais saí do Alto Taquaril. Eu acho que isso é uma declaração de fracasso, porque se a gente está trabalhando lá desde 77, já era para não precisar, né, ter tanto investimento de projeto social, né, de tanta gente que investe ali, né. E a gente presenciava, por exemplo, né, instituições, órgãos e projetos que mandavam contribuições para as crianças do Alto Taquaril, assim, par de esqui, agasalhos de lã, com bola de pele, né? E a criançada lá decepcionada, porque vai chegar o presente dos padrinhos internacionais, etc. e tal, né? Então, nós temos uma longa história nesse sentido, né? Da cooperação, projetos sociais para a educação, né? Das torres de TV colocadas aí pelo Nordeste brasileiro, que as pessoas aprendiam com muita habilidade como mudar o canal daquela TV de educação para assistir programas, né, de show, de música, de diversão, e aquele programa que pretendia trazer um novo modelo de educação, nunca emplacava, nunca falava a linguagem daquelas pessoas, nunca respondia à demanda daquelas pessoas, né, trazendo uma ideia aí de progresso que talvez não fosse a ideia que a gente quisesse, né. No campo ambiental, a primeira grande conferência, né, internacional aí de cooperação para meio ambiente, ela acontece em 1975, em Estocolmo, e nós passamos por folclore internacional, a época da ditadura militar, nós passamos por folclore internacional com todos os países do mundo, pensando em reformular a sua ideia de progresso. É um progresso que fosse progresso para o ser humano também, para o indivíduo também, não só para as empresas, não só para as indústrias, não só o progresso do capital. E nós vamos encontrar, né, os representantes brasileiros com faixas, com cartazes em Estocolmo, dizendo bem-vindo à chaminé do primeiro mundo, porque nós queremos desenvolvimento. Então, eu acho que isso marca, né, o modelo de desenvolvimento e marca a ideia de projetos sociais que nós vivemos aí, talvez até a década de 80, correndo um pouquinho de risco de exagero, talvez até a metade da década de 80, se não até o final dela. Ou seja, é aquele desenvolvimento que tem um padrão pré-estabelecido. Bom, esse momento é um momento de um grande aporte de recursos para o Brasil. Calcula-se que de cada $1 que veio para o Brasil nessa época, apenas 30 centavos de dólar chegava de fato ao seu destino, que era a cooperação com os povos brasileiros, com os projetos sociais brasileiros. Mas durante todo esse período não era difícil conseguir verba, não era difícil conseguir financiamento das agências internacionais, quer fossem agências de cooperação bilateral ou as agências de cooperação multilateral, como o caso do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né, e outros, Unicef e outros órgãos ligados à ONU, né, que tem essa estratégia de cooperação aí com vários países e com várias instâncias dentro de um determinado país, né. As consequências desse modelo de desenvolvimento, parece que elas são muito claras hoje nos estudos aí dos principais sociólogos, dos principais psicólogos sociais, né? Porque a gente sabe que ao lado desse modelo de cooperação não há nenhuma ingenuidade, né? Não é que as pessoas fossem ingênuas de estarem mandando casaco de lã, de gola de pele e par de esquis, né, de neve para as crianças do Alto Taquaril, em Belo Horizonte. Na verdade, quer dizer, por detrás desse modelo existe uma reflexão política muito grande, que é todo um processo de arregimentação, todo um processo de embasamento da Guerra Fria, né? Então nós vamos encontrar, numa leitura política aí mais rigorosa, mais árdua, vamos dizer assim, né, menos romântica, nós vamos encontrar que esse grande aporte de recurso que vinha, sobretudo para os países da América Latina, né, e o Brasil como um país de muito destaque nessa questão, né, ela vem muito no sentido de barrar o embate maior, que era a luta entre, né, o capital representado pelos Estados Unidos e o socialismo representado pelos países da União Soviética. Então nós vamos encontrar programas, né,
para a América Latina, de cooperação, de desenvolvimento, que estavam muito preocupados em barrar o sucesso da Revolução Cubana de 59. Então tem um problema aqui na América Latina, vamos contribuir aqui dessa forma, vamos contribuir para os países próximos, aos países do leste da Europa, para evitar que a dificuldade econômica, que a dificuldade social pudesse alertar as pessoas, despertar as pessoas por um posicionamento político que fosse indesejável para aqueles que estivessem defendendo basicamente, né, a questão do capital. Bom, por outro lado, outras leituras vão discordar dessa que eu acabo de dizer aqui para vocês, né? Outras leituras vão dizer que a ideia de cooperação, a ideia de fraternidade, né, voltando ao começo do que eu disse, que ela é inerente do ser humano e que esses projetos de cooperação não eram tão maldosos assim, eles não eram tão arduamente definidos assim, e que havia, né, uma ideia mesmo de ajuda, de companheirismo entre as nações, etc., né? Bom, com o fim da Guerra Fria, em 89, pelo menos o fim formal, né, histórico, cronológico da Guerra Fria em 89, nós vamos perceber também que acontece uma mudança muito grande nesses modelos de cooperação e nos modelos de projeto. Bom, nós vamos ter nesse momento já um grande número de organizações não governamentais nos diversos países, que das principais ditaduras do mundo começam a cair no final da década de 70, até o meio da década de 80, nós vamos ver a queda dessas principais nações, das ditaduras nas principais nações aí da América Latina, da África, a retirada das grandes potências imperialistas das suas colônias, e isso vai propiciar uma reorganização da sociedade civil em todos esses países, né? Sobretudo no caso brasileiro, a gente percebe, né, a nossa história, a gente vê claramente os movimentos pela eleição direta e o surgimento de um cidadão mais qualificado, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para falar de cidadania no Brasil, nós ainda devemos muito, nós temos uma caminhada enorme, uma jornada enorme pela frente, mas nós podemos falar já do surgimento de um cidadão qualificado. Quer dizer, nesse momento que nós estamos falando da questão das mulheres, nós estamos falando da questão da população indígena, das diferenças raciais, da população negra, nós estamos falando dos portadores de deficiência, daqueles nossos cidadãos mais débeis, né, do ponto de vista de enfrentar uma concorrência social, uma concorrência econômica, uma concorrência política, né, das nossas deficiências das diversas formas. E de outras coisas, como o consumidor também, né, de outras questões, a própria psicologia abraçou aí nessa época, né, a luta antimanicomial, uma questão de mais respeito, uma questão até de mais amor humano pelo doente mental, né, pelo paciente, né, de saúde mental. Então aí nós temos um momento aí dessa qualificação, né, do cidadão, que é um pouco também do alívio político que nós passamos a respirar, né, a partir do fim ou da diminuição da turbulência, né, das grandes ditaduras aí do mundo e da América Latina, né. E, por outro lado, nós temos na questão política um momento também de crise do Estado. Nos países bem-sucedidos economicamente e socialmente, os Estados tomaram o papel de Estado-providência. Aquele Estado que era capaz de prover o seu cidadão das suas necessidades básicas: saúde, educação, moradia, transporte, previdência social, né? Em alguns países mais sofisticados ainda, o próprio acesso, né, ao tratamento psicológico, ao tratamento psíquico, as diversas formas de terapias, né, e de lazer. E a crise do Estado, a crise econômica do meio da década de 70, gera uma crise do Estado, onde o Estado já não pode mais, mesmo nos países bem-sucedidos, prover o seu cidadão de todas essas questões, né? Então nós temos aí uma situação de crise do Estado, associada a uma situação, né, de crise econômica e de uma reformulação do modelo de cooperação, uma vez que aqueles projetos sociais que tinham um interesse muito grande em barrar, né, a discussão, o embate direto entre as potências capitalistas e as potências socialistas, ela começa a deixar de fazer sentido muito claro. Bom, a partir daí, os grupos, né, as associações, as organizações que trabalham com projetos sociais no Brasil, também na América Latina, também menos na África e na Ásia, porque a África ainda mantém
o mesmo vínculo aí de cooperação, né, com as agências internacionais, mas essas instituições começam a sofrer também uma grande crise, porque aquela ajuda financeira, aquela ajuda técnica que saía aí, né, à vontade, que escorria aí à vontade, ela começa a diminuir, ela começa a secar. Então, o que a gente passa a discutir nesses projetos sociais? Quer dizer, quem está trabalhando com projeto social não tem mais tanta facilidade de alocar recurso. Quer dizer, a grande demanda dos projetos sociais no Brasil não é uma demanda técnica, né? Tecnicamente, o Brasil é muito capaz de criar, de gestar e de chegar a conclusões excelentes com relação aos seus projetos sociais. Mas a grande dificuldade que a gente encontra é econômica. Em geral, quando eu sou procurada para alguma consultoria, para algum trabalho nesse sentido, ou pago, ou na maioria das vezes voluntário, a maior dificuldade que a gente tem é recurso, né? De trazer recurso para dentro desses projetos, para dentro desses trabalhos que se quer fazer aí, né? Então isso vai criar um novo modelo de cooperação, né? E isso gera então novas políticas de cooperação internacional e que são estruturadas em bases que são as bases que hoje eu acredito que estão valendo, né, para o caso da elaboração desses projetos e para a realização desses projetos. Bom, em que base que isso se dá? Primeiro, os estados, né, descem aí da sua supremacia e com uma pequena dose de humildade, eles têm que reconhecer que não existe recurso financeiro hoje para reverter todo o dano que há no planeta. Bom, isso não tem nenhum tom apocalíptico, falei assim, bem calmamente, para não ter assim, né, não tem dinheiro para resolver o problema do mundo. Na verdade, não tem mesmo não, né? Todas as contas aí que a gente acompanha, do Banco Mundial, de outros bancos de financiamento, na verdade, se todas as grandes potências quisessem se dar a mão e falar, vamos resolver, vamos reverter, né, os problemas sociais, os problemas ambientais, os problemas políticos, os problemas de educação, de saúde, certamente a gente não poderia estar fazendo isso com os recursos disponíveis. Por outro lado, isso tem um lado positivo, né? Eu sou uma pessoa bastante otimista, vocês vão perceber isso claramente. Tem um lado bastante positivo, que é o de abrir o diálogo, que é o da humildade mesmo, né? Agora, em 96, realizou-se em Istambul o Habitat 2, que é a primeira conferência mundial, é a primeira conferência das Nações Unidas, em que as organizações não governamentais têm espaço, têm voz e têm voto, né? Até então, a participação dessas organizações, né, que de origem na sociedade civil, elas eram sempre nos eventos paralelos. Né? Então, onde que acontece isso? Isso cai do céu, do nada, é alguma bondade que acontece? Claro que não. Isso vem de uma discussão desse modelo de desenvolvimento, ou seja, com o modelo de desenvolvimento implantado no mundo desde 45, né, até o final da década de 80, ao começo da década de 90, o que a gente conseguiu, na verdade, foi um avanço técnico muito grande. Tecnologicamente, nós temos poucos desafios, né? Com alguns botões que a gente aperta dentro de casa, nós estamos em contato com o mundo inteiro. Eu posso trocar minha córnea, né? Eu posso trocar meu rim, né? Se eu quiser. Mas, com relação, né, às instâncias humanas, né, com relação à convivência humana, os nossos desafios ainda continuam grandes ou talvez até maiores do que eles eram há algum tempo atrás. Então, a maior parte dos desafios dos projetos sociais é lidar com o material humano. Então, quais são os projetos hoje, né, quais são os grandes termos, quais são as grandes tendências, né, dos projetos sociais hoje e dos projetos sociais que são os maiores candidatos aí, né, nos programas de cooperação internacional? Primeiro, são projetos que vão falar de desenvolvimento, mas de um desenvolvimento que seja sustentável, né? Tem vários conceitos, várias referências para o que é desenvolvimento sustentável. O que eu gosto mais é aquele modelo de desenvolvimento que não impede que a nossa geração possa desenvolver, que a nossa geração possa satisfazer as suas necessidades, sem, contudo, virmos impedir que as gerações futuras venham também a se desenvolver e venham também a satisfazer as suas necessidades. Então, essa é a ideia do desenvolvimento sustentável. Mas também de um modelo, né, de cooperação, de projeto social, que não se esgote quando esgotar o recurso da doação. Então, essa é a tradição de projeto social.
E quem trabalhou nessa tradição, em geral, também são as pessoas, são os técnicos, que têm uma história muito longa de luta política. Tem uma história muito específica de luta política. Essas mudanças, elas trazem aí alguns conflitos internos também, né, para nós, que eu percebo muito claramente nos projetos que a gente acompanha. Né? Se, por exemplo, a igreja foi uma das grandes batalhadoras para que a população cooperada, né, que as pessoas envolvidas nos projetos fossem também participativos desde o começo, participassem do diagnóstico, quer dizer, uma certa humildade no diagnóstico, né, quer dizer, deixar o outro falar por si mesmo, deixar o outro dizer o que é bom para a sua comunidade, deixar o outro dizer o que é de fato uma cooperação com aquele grupo, o que é de fato uma cooperação com a sua casa, com a sua família, com a sua aldeia, com a sua tribo, com a sua comunidade, enfim. Né? Por outro lado, esses critérios da cooperação geraram um desconforto muito grande e ninguém esteve sozinho durante muito tempo trabalhando. Né? Então nós temos aí alguns critérios que são, né, essa questão do desenvolvimento sustentável, as políticas de inclusão, né, as políticas de inclusão para as mulheres, jovens, crianças, idosos, populações tradicionais, no nosso Nordeste, que as populações ribeirinhas, as populações amazônicas, né, as minorias étnicas, enfim, né, a participação desses setores organizados da sociedade civil. Né. Então, hoje, um projeto de cooperação que busca financiamento, se ele não tiver claramente o papel das mulheres, ele não vai ser considerado, não vai ser julgado lá fora como um bom projeto. A reflexão que se faz é que, é mais ou menos a reflexão que se faz no dia a dia doméstico de todos nós. Quer dizer, num mundo de grandes recursos, esse assunto é um assunto masculino. Se tem muito recurso, é um assunto masculino. Se tem muito dinheiro em casa, é assunto do homem. Num mundo de poucos recursos, esse assunto é assunto feminino. Se o dinheiro acabou, se tem um ovo para o jantar, chama a mulher, porque ela bate o ovo, mistura com fubá, põe uma cebolinha, dá para todo mundo. Né? Todo mundo consegue comer, funciona para todo mundo. Então, de repente, né, não é de repente, claro, com uma pressão enorme, com uma crise enorme que os estados, os grandes estados nacionais passaram a sofrer, eles se lembraram desse talento feminino. Então, de que forma que nós podemos cooperar com isso? Por outro lado, os meus dados não são muito atuais, meus dados são de 96, mas 67% dos lares miseráveis do mundo são lares conduzidos só por mulheres. Né? Então, o fortalecimento dessas mulheres significa, em qualquer projeto social, o bom êxito desse projeto. Né? Então, não é só pelo talento que as mulheres têm para gerar, né, sucesso com poucos recursos, mas também pela necessidade, né, disso que está aí. Tem um trabalho muito interessante do México, que é o trabalho de habitação, projetos sociais para habitação. É uma psicóloga social inglesa chamada Anne Valley, que tem uma dedicação enorme pela causa da América Latina, onde eles sistematicamente dão a propriedade da casa para as mulheres. Uma propriedade da casa, legalização de terrenos, legalização de favelas oferecida para uma mulher, significa uma família fora do problema social da habitação. A propriedade da casa oferecida para um homem significa uma moeda de troca, né, que ele pode trocar ali, se ele mudou de ideia, se ele quer para outro lugar, ou se ele quer algum outro empreendimento, e a questão social da moradia, do abrigo da família, né, passa a não dar certo, a não funcionar, todo aquele projeto acaba se perdendo, por isso que está aí. Né. A questão dos jovens, a questão, né, das crianças envolvidas também nesses projetos, né, uma preocupação também recorrente aí desses projetos sociais, né, e das populações tradicionais dos lugares. Né. Quer dizer, quem é tradicionalmente do lugar, das populações ribeirinhas, das populações indígenas, normalmente são pessoas que têm muito mais carinho por aquele lugar e que sabem melhor que tipo de projeto social pode caber ali, né, naquele lugar. Né. A outra questão importante é a participação da sociedade civil, né, quer dizer, claro que mulheres, velhos, idosos e crianças fazem parte, né, dessa sociedade civil, mas através das organizações não governamentais. Então, o que a gente percebe, né, e não dá muito tempo de estar falando tudo para vocês, eu tenho uma longa relação dos itens de avaliação de projetos sociais que as Nações Unidas, né, que a ONU utiliza, que são os que eu normalmente tenho que responder nos meus projetos,
mas o checklist deles, né, as perguntas deles, normalmente são muito interessantes, porque as organizações não governamentais, na nossa história política, por exemplo, no Brasil, era a pedra dos sapatos dos prefeitos, era a pedra dos sapatos dos governos. Né? A gente via aí, né, quando eu trabalhava na Câmara Municipal, na década de 80, o pessoal da Lagoa do Nada ia lá pedir papel, tomar um chá, tomar um café, pedir para telefonar, era uma chatura aquele pessoal da organização não governamental que vem aqui atrapalhar, né, o serviço, o bom andamento do gabinete. Né? Hoje, as agências de cooperação perguntam às prefeituras, assim, como é problema do seu município não ter bastante organizações não governamentais? Então, entre os problemas, você tem problema de saúde, você tem problema de alfabetização, você tem um problema de não contar no seu município com bastante organização não governamental, e grande parte dos recursos hoje vem para as organizações não governamentais em parceria com os municípios. Então é isso que eles chamam, né, nas agências de cooperação internacional, de governança ou de boa governança, né? Até um modelo que eu acho extremamente romântico, a gente brinca um pouco porque eles chamam de good governance, parece que é God governance, tem que ser Deus no meio segurando aquilo ali para dar certo, né? Da forma como eles querem que funcione. Mas o modelo é mais ou menos esse modelo mesmo, né? Quer dizer, a única forma do projeto social, segundo, né, os princípios políticos atuais, né, garantir a alocação do recurso e garantir que não vai haver desperdício de trabalho técnico, de trabalho social, de trabalho humano, é aquele trabalho que acontece no diálogo entre, né, governo, as organizações não governamentais, as comunidades de base, associações de bairro, associações de moradores, né, as comunidades ligadas diretamente à população e os setores empresariais. Né? Então, esses 4 setores, né, que compõem esse diálogo da boa governança, o diálogo para um bom projeto social. Bom, algumas pessoas que fazem a análise desse modelo de cooperação aí no mundo globalizado vão ter algumas teses a esse respeito, e todas elas são teses ainda um pouco prematuras. Né? Eu gostaria de destacar 2 dessas teses só, na verdade são 6, mas eu gostaria de destacar só 2 para não tomar muito tempo de vocês. Uma delas é a tese do coro afinado, né, que vai dizer, olha, com o fim da Guerra Fria, nós agora vivemos um concerto entre as nações e as políticas de cooperação internacional, elas não têm mais aquele interesse, né, de barrar o socialismo de um lado, barrar o capitalismo do outro. Ela tem, de fato, agora o interesse de ajudar, agora o interesse de cooperar, né? O que faz, por exemplo, durante 4 anos, eu fui paga pelo governo sueco para trabalhar com cooperação, para desenvolvimento de comunidade, né? Desenvolvimento social e ambiental no Brasil, né? Projetos aqui em Belo Horizonte, no Recife, na Jurujuba, em Niterói. Eu era paga pelo governo sueco, que é a 16ª potência do mundo. Agora, por que o empresário sueco, que é o 16º do mundo, está pagando uma técnica de trabalho social num país que era a 8ª, agora é a 9ª economia do mundo? Né? Por que não é esse 8º ou 9º empresário do mundo que está pagando meu salário? Né? Que está pagando esse projeto de intervenção social, etc. Então, essa história da boa governança, né, envolve todos esses setores. Mas nós, não estou dizendo nós, me desculpe se eu estou sendo muito ousada, mas nós que temos uma tradição de projetos sociais, não temos uma tradição de diálogo com o empresariado. Muito pelo contrário. Né? As organizações governamentais já conseguem ser um pouco amiga das prefeituras, sobretudo aquelas prefeituras populares, que vêm de uma tradição política mais igualitária, né, para não dizer mais de esquerda, porque talvez esse termo não seja muito significativo nesse contexto. Mas com o setor empresarial, não. E mesmo nesse diálogo de cooperação, os grupos de projeto social também vivem conflitos internos. Porque, de certa forma, a pobreza, né, a miséria, os excluídos, acabaram tendo alguns padrinhos que funcionam nesse contexto um pouco como donos dos projetos. Então, eu não quero ouvir uma orientação do empresário que foi meu inimigo sempre. Mas ele é bom de gestão de projeto, ele é bom de gestão de recursos, porque ele é bem sucedido economicamente. Talvez ele não seja bom de preocupação social, de preocupação igualitária. Mas o que eu posso trocar com ele, aproveitar disso para estar trabalhando nos meus projetos?
Isso gera um certo desconforto, algumas pessoas ouvem isso bem, outras ouvem isso muito mal. Isso gera desconforto, isso gera conflito dentro de projetos sociais, por perspectivas distintas, né, em relação a essas questões, né? Então a gente vive, o Boaventura fala que nesse momento, né, de transformação social, nós temos dois paradigmas que são conflituosos. De um lado nós temos o paradigma do capital expansionista, e do outro nós temos o paradigma ecossocialista, né? Porque todo projeto social hoje tem no seu centro essa questão da preservação do planeta, da preservação ambiental, não de uma ecologia de 3 pessoas em volta de uma árvore, mas de uma ecologia de um espaço para a qualidade de vida, de um espaço que o ser humano possa estar respirando no sentido mais amplo que isso venha a ter, né? Então, uma das teses, né, é essa do conflito entre as nações, que ela se esbarra nos conflitos internos. E a outra tese é a tese do homem, lobo do homem, antiga, que diz que os conflitos não acabam nunca, que o ser humano é naturalmente competitivo e que todo projeto de cooperação, que toda formulação de cooperação é uma formulação em busca de alguma vantagem, de algum interesse por aí, né? Então chegamos a esses dois paradigmas. Eu acho que essa questão, né, está longe de ser encerrada, né, está longe de ser finalizada, né, é uma questão que a gente deve tratar dela, né, com muita atenção, do ponto de vista teórico, do ponto de vista dos conceitos, mas deve tratar dela também com muita paciência, né. Eu tenho repetido muito também uma expressão do Boaventura nesse sentido para as pessoas que trabalham com projetos sociais, né. Agora há pouco eu trabalhei ali no Conjunto Santa Maria, com o pessoal francês, que está fazendo um trabalho de recuperar a autoestima daquelas crianças através do teatro, através da música, né, e me encomendaram uma pesquisa. A gente teve uma surpresa muito grande, porque a miséria, né, a pobreza, os limites dos excluídos são tão grandes, que a gente acha que a gente sabe muito bem como eles funcionam. E muitas vezes a gente não sabe, né? O pressuposto daquelas pessoas é que aquelas crianças não tinham autoestima nenhuma, né? Que a autoestima das crianças era praticamente zero, não é? De jeito nenhum. Elas têm uma estrutura de resistência que elas jogam em 3 níveis de consciência. Uma que é a consciência própria daquelas crianças, onde elas têm muita estima por elas mesmas, e as famílias têm muita estima pelos valores que eles, mesmo a família mais estruturada, pelos valores que eles trouxeram dos seus antepassados ou da cidade do interior de onde veio, né? Então eles jogam com essa realidade. Eles jogam com uma realidade que é a cotidiana deles, né, nos trabalhos que a gente fez com eles de pesquisa, de laboratório, né, que é do estuprador, do traficante, do jogo de poder, né, da sujeira, do mato, do lixo, do medo, né, dentro da favela, né, e uma outra realidade que eles jogam com ela, que é da ironia. Que eles jogam com você, você não sabe se eles estão falando, você é bonita, fala, sou bonita, sim. Você não sabe se ela está dizendo que ela não é bonita, você não sabe se ela está dizendo assim, olha, eu sou bonita sim, mas eu não sei se eu posso confiar em você. Eu não sei com quem eu estou lidando, porque eu lido com gente muito diferente, com realidade muito diferente. Então, como a gente está longe, né, de resolver esses paradigmas conflituosos, esses dois aí, né, do expansionismo capitalista de um lado e do ecossocialismo do outro, né, eu fico com a ideia da nossa paciência ao lidar com os projetos sociais, ao transitar pelos projetos sociais, né, que o Boaventura diz que a paciência com relação aos conceitos, a paciência com relação ao nosso campo teórico tem que ser uma paciência muito grande. A paciência com relação à nossa utopia tem que ser uma paciência infinita. Então, com isso, eu agradeço a atenção de vocês e me coloco à disposição para qualquer comentário. Obrigada. Vou passar a palavra a Mabel e depois da fala dela a gente pode conversar com ela e com a Estreia. Eu, depois de tão magnífica apresentação, eu acho que não tenho muita contribuição a dar. Mas eu gostaria de agradecer o convite para participar desse bate-papo e ressaltar que hoje
estou feliz também pelo fato de que hoje é o dia da Festa Pátria do Uruguai, onde eu nasci. Embora eu levo mais anos morando aqui que os anos que eu morei no Uruguai. De modo que fico satisfeita também por estar celebrando tão importante atividade no pensar social. Eu não iria entrar precisamente já em uma discussão ou a análise da evolução dos projetos sociais, porque já foi feito pela colega aqui, e de forma muito brilhante. Mas eu diria de que eu tenho algumas preocupações quando são realizadas propostas de projetos sociais. Eu gostaria, então, de colocá-las aqui em discussão. A primeira questão que é interessante é este cartaz que parece que está circulando no Brasil inteiro, né? Este é um mandato de uma virada de século com compromisso social. E é uma felicidade saber ver um grupo tão energético aqui reunido para pensar nos caminhos da psicologia dentro desta sociedade que nós temos. Eu diria que a sociedade em si apresenta muitos sintomas de doença. Não o estresse em si, mas algumas doenças que estão refletidas neste cartaz. Por exemplo, a questão do trabalho infantil. O trabalho infantil que vem crescendo, o abuso sexual de crianças, que cada dia é mais perverso. Hoje, como eu estava lendo um jornal internacional que falava que uma criança de 10 anos na Inglaterra foi incriminada como como se diz? Quando a pessoa é incriminada por crime sexual. E eu fiquei pensando, 10 anos, incriminada como crime sexual. Que terrível, né? Também a questão do índio, né? Nós vemos no Brasil aquela expulsão sistemática de populações. Se em toda a América como um todo existem 230 tribos indígenas, 180 tribos são brasileiras. E aqueles instrumentos de luta têm sido arrancados deles sistematicamente. Eu lembro, e aí eu vou confessar um erro meu, ou seja, na hora que nós estávamos discutindo um projeto de uma tribo indígena no Piauí, que tem a língua Nhangatu, e eu falava para a aluna, mas escuta, quantas pessoas usam essa língua? E ela me falava, sou uma senhora que lembra, e o neto, ela ensinou para o neto a língua Nhangatu. Pois, há pouco tempo descobri que a língua Nhangatu servia, os tratados com a Europa eram feitos na língua portuguesa e também na língua Nhangatu. Isso é uma limitação enorme que se tem no Brasil. E eu, então, mais ainda, de entender essa função até da língua na construção da própria luta, né, do resgate da cultura. Bom, depois tem a questão do negro. O Diese fez uma pesquisa recente onde mostra
que 80%, primeiro eles dizem assim, o Brasil é o país que tem mais negros na sua sociedade. Parece que o primeiro país em população é Nigéria, segundo o Brasil. Então eles analisam o seguinte, 80% dos preços, eles no Brasil são negros. A renda mensal dos negros, dos que estão em uma categoria bastante avançada, é de R$689, sendo que pessoas nessa mesma categoria, brancos, têm R$1.440. 70% das pessoas que são dispensadas do emprego são negros. Os primeiros, a preferência para serem dispensados são negros. Então nós vemos como existem elementos na sociedade, e principalmente neste quadro que vocês colocam muito claramente aqui, que realmente precisa da participação de psicólogos para ver que tipo de sociedade estamos construindo. Qualquer projeto é uma intervenção, é uma construção que é proposta. E eu vejo a falta desta categoria de profissionais em muitos projetos que são elaborados. Violência. Muitos projetos que são elaborados sobre violência, já seja ela doméstica, uma expansão maior, eles falam muito da questão da autoestima, como a colega falou, mas não se lançam assim como propostas, como se pudesse se vender autoestima, sem conhecer profundamente esse mecanismo. Assim como a pesquisa elaborada por Estrela, tem também a Fiocruz uma pesquisa interessante sobre violência de crianças que mexem no narcotráfico. E as referências que eles dão, né, sobre apego ou não à vida, é uma questão assim extraordinária e que a sociedade como um todo tem que passar a discutir. A mesma questão, a questão da mulher. Nestes dias, com apenas um autor em Montevideo, conseguiu haver uma verdadeira revolução nos homens. Os homens ficaram com raiva das feministas autônomas de Montevideo. Eu vou contar aí uma piada para ver o alcance disso. No autor falava assim: de tanto hacerte la cama, de tanto hacerte la cena, se me olvidou de hacerte el amor. Isto é, de tanto fazer seu jantar, de tanto fazer sua cama, me esqueci de como fazer o amor com você. Então, eu mandei isto por e-mail para um amigo meu que é uruguaio, que mora em Paraguai, que a esposa é argentina. Mas olha, a resposta foi incrível, porque ele respondeu assim: quem escreveu isso deve ser uma velha que já não ama mais porque está decrépita. Estava falando de mim, claro, evidentemente. Mas eu fiquei impressionada como, através de uma comunicação tão simples, fez pensar a sociedade. Quer dizer, a partir daí, teve inúmeros desdobramentos essa mensagem dada desse jeito. E eu acho, sim, que existe uma omissão na população do Brasil, mesmo que ela está mais qualificada, e eu entendo que existem movimentos de uma participação
muito mais consciente da população sobre os direitos. Nós passamos 50 anos falando de direitos, então, evidentemente que alguma coisa fica, mas ainda existe como um tipo de, eu não diria hipocrisia, mas existe um tipo de insensibilidade perante os grandes problemas sociais. E uma das questões que eu entendo que são omissos os projetos sociais, existe sim um grande discurso, um conhecimento da realidade, mas as propostas, elas não chegam a ter uma abrangência de mudança desse imaginário coletivo que, a meu entender, é o que daria um avanço nessa construção de uma sociedade mais justa. E nesse sentido, evidentemente, que são vocês, psicólogos, que têm que trilhar e participar dessa construção. Há poucos dias, um psicólogo amigo mandou um projeto que era sobre o psiquismo em crianças de rua. E evidentemente que ele falava a dificuldade que ele tem para conseguir recursos para um tipo de pesquisa e de atuação futura sobre isso. Porque se nega, existem modelitos que nós recebemos de fora que nos dizem como devemos atuar e em que campo devemos atuar. Ou seja, quais são as limitações de algumas propostas. Né? Eu sempre digo, em alguns momentos de discussão lá na Católica, que nós vivemos de ondas. Ou seja, é uma onda. Chegou a onda das redes, vamos trabalhar em redes. Chegou a onda de trabalhar a questão de direitos, a questão de cidadania. Tudo isso é importante. Evidentemente que se não tivesse havido uma denúncia na sociedade dos direitos humanos sobre a questão da criança, talvez não teríamos chegado a um ECA. Se não tivéssemos discutido a questão a nível internacional da ecologia, talvez também haveria um dano maior no ecossistema. Mas a preocupação desta questão dos projetos, que às vezes as ondas ficam como ondas, elas não se incorporam dentro, digamos, do cotidiano da sociedade. Então, eu estou colocando estas questões aqui. Eu gostaria muito que pensemos, eu acho que já foi longa a nossa conversa e ficou muito bem explicada por Astreia, e tem duas questões de agentes financiadores que eu gostaria de mencionar. Por exemplo, o Banco Nacional de Desenvolvimento destina apenas 5% de seu montante de recursos para projetos sociais. O Banco Nacional de Desenvolvimento ainda insiste em reforçar a base da indústria. Ora, nós sabemos que em curto período de tempo a indústria teve um processo de diminuição, talvez, e que o setor de serviços cresceu assustadoramente. Então, o Banco Brasileiro ainda insiste em uma, digamos, em uma prática que já não está de acordo com a sociedade que estamos vivendo. Uma segunda questão sobre as organizações não governamentais. Eu lembro que Rosmaria Muraro, em uma entrevista que foi feita aqui em Belo Horizonte,
ela falava que o futuro do mundo será se transformar em uma grande organização não governamental. Ou seja, é um processo, né, de apropriação do destino da sociedade. E eu acho que isso é um alto grau de possibilidade de sermos todos protagonistas numa sociedade. Claro que isso vai levar ajustes, trombadas, mas lá vai. E uma questão que me chamou a atenção da apresentação de Astreia é quando ela fala na questão de ajuda humanitária. Até hoje, a própria União Europeia tem como marco de referência que faz uma cooperação e dá recursos como ajuda humanitária, através de eles têm como forma de atuação no campo social, com fortalecimento de organizações não governamentais da Europa em, digamos, cooperação com organizações não governamentais do Brasil. Eu acho esse um caminho interessante, que nos tira um pouco, digamos, do eixo de cooperação apenas de países dentro da América, mas que não são latinos, nem muito menos caribenhos, e que pode trazer luzes na compreensão de alguns modelos mais socialistas de intervenção. De modo que eu deixaria por aqui e gostaria de perguntas, porque acho que já nós ouvimos, acho que o marco teórico que deu a Astreia foi amplo, e que talvez vocês tenham perguntas. Eu tenho medo do pessoal pensar, já está na hora de perder o último ônibus, então eu deixaria em aberto perguntas aí para vocês. Eu penso que as pessoas quiserem formular perguntas, o espaço não é tão grande, e assim dá para as pessoas falarem, né, nos seus lugares, levando para ficar mais audível, né? Inicialmente vamos manter sem inscrição, se for necessário a gente escreve, né? Tá bem? O FMG já tem 5 anos. E um dos motivos que eu estou aqui, dentro de uma das propostas, assim, é como captar recursos, como montar um projeto, né? Estou percebendo que uma das formas de estar entrando, ganhando reconhecimento a nível profissional, seja em qual setor de atuação, por exemplo, no meu caso, eu estou tentando na área hospitalar, eu percebo que o caminho vem a ser através da pesquisa, que através da pesquisa você consegue ganhar respeito, respaldo, ter números, quantificar e ter resultados e conseguir convencer, vender um projeto. Mas eu não sei se eu vou partilhar uma angústia minha de que eu formei sem saber fazer um projeto de pesquisa. Então, nessa questão da boa convivência, né, das relações, o governo, uma ONG, a comunidade, a empresa, eu percebo que está faltando a questão da universidade e da faculdade. Porque o que eu percebo é que se saem das faculdades e universidades formados psicanalistas, que são jogadas aí, abrem um consultório com uma portinha e pronto. E aí essa angústia aí, ela é permanente, que eu converso com vários colegas e eu vejo. Como é que está a questão, então, dos profissionais, dos professores, das pessoas que fazem parte, por exemplo, das universidades, como é que está sendo essa discussão dentro da formação do psicólogo, o qual ele
saia sabendo montar um projeto, porque eu acho que nós estamos perdendo campo para muita gente em todas as áreas, tá? Nós estamos perdendo muito campo para muita gente e a gente simplesmente sai jogado por aí. Sendo que a universidade, eu acho até mesmo a Universidade Federal, ela como sendo do Estado, acho que ela tinha obrigação dentro do seu currículo de o aluno, quando ele formar, ele tem que fazer um projeto, defender uma monografia e esse projeto ele ter resultados. Ele ter uma aplicabilidade, ou dali ele ter uma aplicabilidade social, ou até uma empresa privada, mas que gere recursos, né? Então a minha questão é essa: como é que está sendo essa discussão da questão da formação curricular do psicólogo em saber elaborar um projeto social? Talvez, se tiver outra pergunta nessa mesma direção, pudesse ser feita e talvez a mesa pudesse responder. Se houver alguma outra. Você levantou a mão. Você queria dar sequência da pergunta dele? Ela vai diferir só um pouquinho, porque assim, a minha questão não entra muito na questão da formação. Entra muito dentro da questão da prática mesmo, né? Quer dizer, eu sou psicóloga, professora de educação física também, desenvolvo trabalho lá no Conjunto Santa Maria, né? E a proposta do trabalho é a educação sexual através da dança, em parceria com o Posto de Saúde, com a Fundação Posênis, que desenvolve o trabalho lá. E a questão, para mim, que eu tenho observado também em quem desenvolve algum tipo de projeto social, é que, assim, de um modo geral, a questão de captação de recursos que é o grande problema, né? E esse grande problema, assim, de gerir o seu próprio trabalho, porque em determinado momento inicia-se um trabalho, né? E ele interrompe num dado momento porque falta recurso e muitas vezes essas pessoas que desenvolveram chegam num ponto que é aquela encruzilhada. Você batalha pela sobrevivência, você desenvolve o projeto, né? Então, assim, eu queria sabe, que você abordasse, que vocês abordassem um pouco mais essa coisa que você colocou, listou algumas coisas, alguns itens, né, que seriam interessantes, que são observados a nível dessa viabilização de recursos e tudo mais, né? Mas na prática, onde buscar isso, a não ser em instâncias nacionais? Por exemplo, hoje sabe-se que algumas empresas têm desenvolvido alguns projetos sociais, né, vem trabalhando nisso, CIA e outras tantas. Mas, por exemplo, até nessas empresas, elas já colocam um tipo de padrão. Por exemplo, você leva um projeto para ser desenvolvido, se projetar recurso financeiro, eles já repensam 3, 4, 5, 10 vezes, porque de um modo geral eles entram com mão de obra, com funcionário, quer dizer, eles, né? Então eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais isso, né? Essa coisa assim. Aonde, sabe? Quem são essas instituições que se disponibilizam para isso? Porque nem sempre, quer dizer, não sei, às vezes, o que eu sinto é que muitas vezes assim, há uma falta de uma interlocução. Tem algumas entidades interessadas em financiar alguns projetos, algumas pessoas interessadas em ser mão de obra nesse projeto, e às vezes eu sinto que falta interligar esses dois. Bom, eu diria, eu vou tentar juntar as duas coisas. Eu diria que qualquer profissional de qualquer categoria, ele tem que ter um instrumento de saber como vai atuar na sociedade. Não só pesquisa, não. Também um projeto já de intervenção. E é a formulação de um projeto. Você coloca o homem aí, humanista, uma ação e pensa que proposta, como você se situa dentro de seu saber e articulado, evidentemente, com outros saberes. Então, eu acho que isso que você está levantando é necessário. Hoje em dia, em todo o Brasil, em qualquer lugar que você for, estão falando de empreendedorismo. Eu fiquei de queixo aberto porque eu estive agora no Projeto Xingó, semana passada,
que é na confluência de Sergipe com Alagoas, com Pernambuco e Bahia. E lá, no meio do mato que tinha até escorpião, já se falava nesta terminologia, e todo o projeto de intervenção se fala dentro desta linha. Nós temos que ser empreendedores. Que traz aquele conflito, né, que a Estrela levantou, que, por um lado, nós queremos estar isentos de participar só dentro de uma visão empresarial, né, que nós temos um ranço assim que não é, talvez, a gente pensa em interesses, mas a forma de gestão e de intervenção nos próximos anos, digamos, nesse modelo que está se gestando aí, será dentro dessa linha. Então, você está corretíssimo, e eu diria que, quem sabe, desta semana, surgem recomendações para melhorar os currículos ou formar o próprio... Quem sabe reparar o dano, né? Acho que ele diz que tem um certo dano a ser reparado. O próprio Conselho promover algumas jornadas para orientar na elaboração de projetos. Isso é uma linha. Sobre a questão da colega que levanta onde conseguir dinheiro para projetos, hoje existem fundos para a intervenção social. Existe o fundo de educação, nos conselhos de direitos existe dinheiro para trabalhar a questão de criança e adolescente. Agora, nós temos pouca prática de buscar esses recursos. Nós nos acostumamos mais a sermos executores de projetos do que juntar estas duas coisas, elaborar uma proposta e ao mesmo tempo negociar essa ideia. Agora, eu sempre digo que dinheiro não falta se existe uma boa proposta. Eu não sei se você está de acordo. Se você tem um projeto humanizado, em sintonia com essa situação, essa realidade que nós vivemos hoje, é fácil encontrar recursos. E por outro lado, gostaria de levantar o seguinte: o próprio governo federal, em discurso do presidente em exercício, falou que hoje em dia a iniciativa privada participa apenas de 15% dos projetos sociais, que é interesse do governo ampliar esta participação para 40%. Então eu gostaria de só fazer uma reflexão que me indigna de certa forma. Por exemplo, o banco, um dos maiores bancos do Brasil, privado, acho que é o segundo, não é o primeiro, ele teve um faturamento extraordinário em 6 meses. Um faturamento que supera qualquer dívida do Brasil. Agora, não é possível que o dinheiro especulativo não venha fazer parte de uma construção e de uma intervenção na questão social. Agora, falta o quê? Diálogo, falta diálogo com esses bancos, mostrar, quem sabe através de um outdoor, né, como aquele da cama e do jantar, né, para começar a movimentar esses atores que estão na sociedade que, na verdade, eles só estão sugando, né, da população e não participam. Eu acho que a companheira falou numa questão de participação social, de política. Eu entendo, sim, que deve existir
elementos de política para pressionar alguns atores da sociedade a que venham contribuir efetivamente nessa construção. Eu queria comentar um pouco, né, as duas questões que vocês colocaram. Eu concordo plenamente que a gente sai da universidade sem saber fazer projeto, né? Quando eu saí da universidade da primeira vez, depois da segunda, da primeira vez que eu saí da universidade, a gente achava que ia procurar emprego, né? Dizem que até 2026, 10% da população do mundo vai ser capaz de fazer todo o trabalho que nós precisamos. Os outros 90% vão ter que inventar trabalho, vão ter que inventar como trabalhar. Né? Não vai ter emprego para isso. É só para 10% que vai fazer o básico e nós outros temos que nos organizar, né, de uma forma de trabalho. E eu acho que o aluno sai mesmo, na maioria das vezes, despreparado para isso. Né? Há pouco tempo eu estava dando lá um projeto de pesquisa para o aluno e ela falou para mim assim, mas a minha amiga formou na Federal em educação e ela nunca fez um projeto de pesquisa, reclamando da tarefa que eu estava dando para ela. Eu falei, isso é importante, você pode convidar a sua amiga, a gente vai ensinar para ela também. Né? Ela vai ter agora a oportunidade de aprender a fazer isso daqui. Né? E vem daquela história da divisão social do trabalho, divisão social do trabalho intelectual. Os ingleses fazem pesquisa, os americanos fazem pesquisa, e nós aqui executamos tarefa técnica. Né? Então, as instituições particulares, sequer o compromisso de fazer pesquisa científica tem. Né? Hoje tem de fazer iniciação científica, mas a pesquisa científica não é um compromisso exigido pelo governo. Né? As federais sim, mas as particulares não têm essa obrigação governamental de ter atividade de pesquisa científica para professores e alunos lá dentro. Né? Porque saber é poder, saber é o instrumento político mais forte, o conhecimento. Tá mais do que provado aí pelas pesquisas todas que a gente vê que quanto menos educação, menos condição social aquelas pessoas têm. Na mesma situação, na mesma comunidade, quem tem 4 anos de escolaridade vai ter uma condição de vida muito melhor do que quem não tem nenhuma, ou quem tem 2 ou menos tempo de escolaridade. Então, eu acho que isso, como montar um projeto, como fazer uma pesquisa, como se organizar para isso, eu acho que é uma tarefa das universidades, sim. Quem já está fora da universidade, ou quem não tem nenhum projeto para voltar, né, no caso da psicologia, eu acho que o Conselho pode organizar um trabalho de extensão, um curso aí de fim de semana, né, alguma coisa que venha, né, contribuir com os psicólogos que estão agora sentindo falta desse tipo de formação técnica mais objetiva, né, com relação a isso que está aí. Bom, com o seu comentário, né, sobre onde buscar recursos, por onde começar, né, que na verdade essa é a grande preocupação da gente. Eu comecei a trabalhar, né, com os projetos ambientais aí há pouco tempo, e por onde começa? Na verdade tem alguns canais aí que facilitam, né, a nossa vida. Até 1976, a Espanha era país cooperado, era alvo de cooperação. Atualmente, a Espanha é país cooperador. Como é que isso aconteceu? Né? Quer dizer, aconteceu com a democracia, aconteceu com avanço social interessante, mas aconteceu também com setores técnicos, educando os doadores. Quer dizer, se a gente quer começar de alguma forma, nós temos que educar os doadores internos. A situação do Brasil no cenário internacional mudou radicalmente dentro desse processo que eu acabei de relatar para vocês. Porque até então, nós éramos alvos de cooperação internacional, nós e os demais países da América Latina. Acontece que a situação da Europa do Leste, depois da queda da cortina de ferro, é uma situação muito séria. Os países europeus estão muito mais preocupados em cooperar com a Lituânia, Croácia, Estônia, Polônia, etc. e tal, porque é vizinho deles ali. Né? Quer dizer, se essa população chega ali desempregada, sem moradia, etc. e tal, eles vão ter uma série de problemas que eles não querem ter. Então, a maior parte da cooperação, né, do PIB que vai para a cooperação internacional desses países, vão para os países do leste e vão para a África. Porque a situação, né, da África é infinitamente pior do que a situação da América Latina. E é infinitamente pior do que a situação do Brasil, que no contexto da América Latina, ele não é mais considerado um país subdesenvolvido. Nas minhas
dos órgãos internacionais aí que eu participo, como pesquisador, etc e tal, aquelas taxas que a gente tem que pagar, eu era D, então eu pagava assim $10, agora nós somos B, então eu tenho que pagar 500 para 4 anos, né, assim, e continuei ganhando a mesma coisa ou até menos, né, com poder aquisitivo muito menor, porque considera-se renda interna, PIB, etc e tal, mas não considera a enorme desigualdade social que nós temos que enfrentar. Então, nós saímos do alvo principal de cooperação desses países. O que não quer dizer que não haja verba, que não haja fundo destinado ao Brasil. Né? Então, os maiores países cooperadores, eles têm agências de cooperação. A Suécia tem a CIDA, o Canadá tem a CIDA com C, a própria Espanha tem uma agência de cooperação internacional. Entramos agora com um projeto aí para fazer um vídeo sobre esse trabalho de liberdade assistida para menino de rua, né, que a prefeitura, a velhinha, né, se tivesse vindo, talvez pudesse estar falando disso. É um trabalho fantástico de acompanhar os meninos e que muita gente não sabe que pode estar fazendo isso, pode estar acompanhando. A gente fez um projeto de cooperação da Espanha com o Brasil para divulgar, né, esse trabalho. Então, eles têm lá uma verba, né, 90 mil. Aonde que a gente achou? Achamos na internet, acha em jornal, vai, manda carta para as embaixadas, olha, eu quero saber quem pode, né, o que tem aí, fundo situacionário sueco, fundo de cooperação. Existe no Brasil a ABC, que é a Agência Brasileira de Cooperação Técnica, que recebe projetos e que ela recebe projetos, né, a demanda interna e recebe proposta de cooperação externa, né? E a partir daí ela cruza isso daí. Você fica de cima, liga 200 vezes, descobre o nome do telefonista, né? Normalmente o que a gente faz é desse jeito. Tem muito recurso parado nos bancos governamentais, a fundo perdido, que nós não temos capacidade para gastar no Brasil. Muito recurso que volta, muito recurso que o governo paga imposto, paga, como é que chama isso? Imposto, quando a gente esquece de pagar, paga multa, paga juros, né, sobre aquele recurso, porque nós não temos Banco Interamericano, BID, BNDES, etc e tal, né? Mesmo esses 5%, né, que a Mabel mencionou, nós temos pouca capacidade de gastar isso aí, porque nós chegamos lá com bons projetos. O que é um bom projeto? Um bom projeto, em geral, é aquele que tem uma capacidade de accountability, né? Esse diabo dessa accountability, que é de dizer assim, olha, qual o resultado em que eu vou chegar? Né? E nós, das ciências humanas, temos dificuldade com isso. Né? Nós, das ciências humanas, temos dificuldade de dizer assim, olha, quanto que eu vou ter qual é a relação entre quantas pessoas vão trabalhar e quantas pessoas vão ser ajudadas. Né? E quem é que vai transformar a qualidade de vida quantitativamente daquelas comunidades? Quer dizer, quais são os indicadores? Né? Melhorou o quê? Melhorou a questão da saúde da mulher, melhorou a questão da alfabetização da criança, diminuiu as acusações de violência contra a criança, contra a família dentro de casa. A gente tem dificuldade de elaborar projetos que vão, de fato, educar os nossos doadores. Né? Porque uma boa proposta, de amanhã vocês têm uma discussão sobre o terceiro setor, eu acredito que isso vai ficar, né, mais evidenciado, mais claro para vocês. Nós temos um terceiro setor na América Latina que está crescendo, que é muito incipiente diante das nossas necessidades. Mas já existem, né, vários setores que querem colaborar com essas questões. Né? Então, as próprias federações de indústria, as próprias federações de comércio, elas têm sido extremamente sensíveis às boas propostas, aos bons projetos. Ou seja, o que é uma boa proposta, um bom projeto? É aquele que é factível e é aquele que tem indicadores. Ninguém quer investir numa coisa que depois ele não vai conferir se valeu ou se não valeu. Né? Então, as empresas estão começando, uma notícia que é boa para nós, estão começando a fazer seus balanços sociais. Né? Então, daqui a pouco, você fala, mas essa empresa tem balanço social, mas como é que é, né? Essa rede de lojas que você tem não tem balanço social, esse prestador de serviço seu não tem, mas seu banco não tem balanço social, né? Então isso é importante no Brasil, né? Que as empresas estão começando, né, a desenvolver essa cultura de criar os balanços sociais. Então esses são, né, os grandes canais. E a outra coisa é ter ousadia, né? É ter petulância, porque é uma coisa também que muitas vezes a gente não tem, né, de chegar, eu acredito no meu projeto, chegar com ele debaixo do braço e falar, olha, eu quero falar aqui desse projeto, eu quero mostrar.
eu quero ir atrás de cooperação, de verba, o que os estrangeiros têm. Que, em geral, os estrangeiros têm uma certa arrogância, uma certa petulância, uma cara de pau mesmo, para chegar e dizer, olha, eu vou fazer. Às vezes são projetos até, talvez, tão interessantes, em alguns casos, menos interessantes do que os nossos. Né? Mas eles têm aquela segurança de chegar, né, atrás desses recursos. E os próprios setores governamentais, eles têm essa necessidade de grupos organizados civis para trazer, né, as verbas para dentro dos seus países. Né? Então, não pode perder a utopia, não pode perder a coragem. Existem catálogos, né? Eu tenho um catálogo que a própria Vera que me emprestou, que eu copiei, enfim, existem alguns catálogos aí de pessoas que cooperam, mas cooperam com questões previamente definidas. Isso é uma realidade. Se eu tenho uma ideia muito bacana, que está completamente fora do roteiro, ela não é possível não, mas ela é mais difícil de realizar. Né? Outras questões estão mais, como você diz, nessas ondas aí, está dentro dessas ondas que estão aí, depende, né, da adaptação. Andrade Gutierrez e a mão de obra da população lá para, né, fazer o braçal. Então eu acho que com isso nós fizemos a estrada, né, para melhorar a estrada do ônibus escolar. Esse drama de nós, profissionais psicólogos, não estarmos capacitados a desenvolver um projeto social, que é o tema do debate, né? Agora, por si só também, constatar essa realidade, ela não muda a situação, não é verdade? Eu acho que quando a doutora Mabel disse a respeito desses vários atores sociais, né, que devem ser despertados, né, para essa questão social, né, eu acho que concordo com o colega, sabe? Nós temos que perguntar, as universidades e as faculdades têm que se perguntarem qual o nosso papel diante desse drama social e a nossa responsabilidade em estarmos formando profissionais capacitados a responderem, a intervirem nesses problemas, né? Qual o papel, desculpa, me fugiu da minha raciocínio, quando a Astréia fez um comentário agora há pouco acerca de empresários, né, e tudo mais. Né? Então, assim, são vários, incluo nós, profissionais, psicólogos, né, como nós podemos estar respondendo, né, buscando, abrindo espaço, interlocução, para estarmos lidando com essas questões. Né? Então, assim, é um esforço conjunto, né, que para nós, nesse primeiro momento, pode parecer muito pesado, né, até por não sabermos como caminhar por aí, mas nós temos que construir, temos que buscar essa construção. Assim, lembrei do que me fugiu. Eu acho que esse debate que o Conselho promove responde também pela participação desse outro ator social, que é a entidade de classe, não é verdade? Que tem que estar também comprometida com as questões, com os dramas sociais que aí estão colocados. Eu acho que é uma iniciativa brilhante, né, e que deve resultar em outras, né, como foi proposto, né, de repente, quem sabe, um curso, né, de repente outras palestras, outros debates, mas sem dúvida é um marco neste calendário, né, de compromisso social, né, que a psicologia pretende adotar a partir dessa comemoração do dia 27, o dia do psicólogo. Então, acho que sim, que é esse conjunto de atores, sabe, de conselho de classe, de universidade, de profissional, sabe, que tem que estar discutindo e buscando meios de intervenção, sabe, se não está preparado, como preparar, porque também não adianta, olha, nós estamos aqui, quantos estivemos aqui? 100 e poucos profissionais psicólogos que não estão aqui passeando, estão aqui manifestando um desejo, e eu falo
do meu desejo de estar contribuindo, né, para estar formulando propostas, né, empreendendo, né, sugestões e tudo mais. Agora, como fazer? Não sei. Vamos buscar formas de nos preparar para que nós possamos, de fato, assumir esse lugar que a sociedade nos tem cobrado, né? O que o companheiro coloca, eu acho que deve ser fruto de problemas para várias categorias de conhecimento. Ou seja, o que se processou foi rapidamente uma transformação na sociedade que nem era, não sei se era esperada, mas foi rápida. Neste momento, nestes dias, está havendo na UFRJ, da Universidade da Rio de Janeiro, uma reunião na qual se discute o futuro das universidades, porque se fala muito que em pouquíssimos anos a formação se dará de outra forma. Está se discutindo, nestes dias deve sair, hoje saiu o Jornal do Brasil no segundo caderno, me parece, uma notícia sobre isso. Tem pessoas do mundo inteiro pensando sobre essa questão. E tem muito a ver com o que a Astreia levantou, que em pouquíssimos anos as pessoas não vão precisar, né, do apoio de determinados profissionais. E agora, pessoalmente, eu penso que vocês têm uma missão enorme, por exemplo, na questão da ética. Quando houve o problema de Kosovo, na guerra, quem que saiu a discutir a questão da ética? Foram filósofos. Agora, eu entendo que também cabia um papel muito grande de interpretação ao psicólogo sobre essa questão. Como que nós estamos há 40 anos, 50 anos do término de uma guerra que tinha características similares e caímos de novo nisto? Quer dizer, essa construção de uma visão ética que por muito tempo foi feita pela igreja, pelas religiões, que neste momento a população, grande parte, não tem essa construção, ou pelo menos com a intensidade que tinha, aí que eu vejo assim uma missão quase de apostolado de vocês nessa construção de uma ética, de um proceder que vai além. Aquela questão que estávamos levantando anteriormente, se fala, vamos trabalhar a autoestima. Muitas vezes pareceria que a autoestima se encontra nas prateleiras, também me dá essa sensação. Sem nenhum embasamento do profundo que é trabalhar com uma autoestima, como a colega falava. Antes de você falar, está chegando a lembrança aqui, na sexta-feira há um jantar para adesão no Raja Grill. É um convite para que as pessoas que queiram participar desse jantar se inscrevam no telefone do conselho, se inscrevam até para fazer uma reserva à altura do número de pessoas. Em ONGs, vamos estar aqui, eu penso que a conversa, de certa forma, dará continuidade amanhã. Quero agradecer a presença de vocês todos, em particular a presença da Mabel e a Astreia. Nós vamos passar seus bons livros que foi produzido no Conselho.